quando eu pensei em entrar, né, nos extraalveolares, falei, pô, vou levar alguém bacana que tem uma pegada ampla, e eu acho que isso é uma das principais características que eu vejo no seu trabalho. Para quem não acompanha o professor Eduardo Macluf, né, pô, um cara excepcional, um baita profissional, um professor sensacional, um cara muito do bem, um cara nota 10, sou fã. Então é uma honra estar tendo a presença dele aqui comigo nessa live. E uma das coisas que eu gosto muito no seu trabalho, né, é a primeira coisa, que é a questão do diagnóstico. Eu acho que ortodontia é conceito, então nisso você é expert. Então acho que o diagnóstico, a questão da oclusão em si, né, então não somente técnica, né, e a gente preocupar realmente com o planejamento dentro de um diagnóstico correto. E a questão do manejo 3D, que é a ancoragem esquelética, né? Eu sei que você também usa mini placas, apesar de hoje o foco ser mini implantes, mas a possibilidade que a gente tem com os mini implantes extraalveolares de ter também, de alguma maneira, esse controle tridimensional, então isso é algo que realmente me agrada demais e eu vejo muito disso no seu trabalho, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que tirar proveito dessa possibilidade de controle 3D, fugindo daquele mais do mesmo ali de só mini implante em ZC para distalizar superior, mini implante em buccal shelf para distalizar o inferior. Então, eu acho que está subaproveitado o recurso dos mini implantes extraalveolares. Então, eu acho que você é o cara certo para trazer isso para nós aí, entregar isso um pouco para a galera que está nos assistindo. Então a gente vai ter uma horinha para poder falar disso. E eu até preparei aqui para falar para o pessoal em relação a isso, um pouquinho do que a gente veio alinhando, né, para a gente poder entregar o máximo nessa uma hora. Então o professor Eduardo, que é um prazer estar recebendo ele aqui mais uma vez para quem chegou agora, ele vai estar falando quatro situações não convencionais para a utilização aí dos mini implantes extraalveolares. Beleza, Eduardo? Então, beleza. Cara, fica à vontade, passo a palavra para você aqui e vou fixar a mensagem aqui sobre o tema de hoje da live. Tá. Então, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Serginho. Você é um cara que, aí dessa geração nova, aí, que eu posso dizer que está vindo com muita força, com muita base. Eu acompanho seu trabalho também, eu acho que você é um cara muito científico, um cara clínico, e isso aí se completa muito bem e com uma clareza muito grande nas ideias e muita proatividade, né? Então, tudo que precisa para decolar cada vez mais é o seu caminho. Eu queria dizer a respeito das ancoragens, né, que você abriu esse tema. A gente tem uma possibilidade muito ampla, né? Às vezes a gente se limita um pouco com as ancoragens esqueléticas e eu acho que é legal a gente ver para onde a gente pode ir e como isso modifica a nossa vida, como isso abre possibilidade de tratar, às vezes, algumas coisas que a gente não conseguiria tratar de uma forma convencional e não enxergar simplesmente, como você falou, né, os parafusos para fazer aquela mecânica mais básica. Então, eu queria começar aqui, eu vou só perguntar para você se fica bom aqui o enquadramento, que a gente não testou, né? Vou pegar a tela do computador aqui. Tá perfeito. Tá bom? Perfeito, perfeito. Ok. Sabe que eu gosto, sempre que nem você tocou no assunto, eu gosto muito da parte conceitual. Eu acho que diagnóstico, planejamento, ele tem tudo a ver. Se a gente não acerta muito bem ali, a coisa não vai bem, né? Então, eu fico pensando, um caso como esse, né, um caso de classe 3, uma paciente assimétrica com 14 anos, que tem crescimento, né, Serginho? Como que a gente trata uma paciente dessa que a gente percebe nitidamente que a mandíbula está escapando, está desviando para o lado, e 14 anos ainda tem crescimento? Ela foi tratada já por um outro profissional, inclusive tem alguns sinais aqui nos premolares de stripping, né, naquela tentativa de conter a mandíbula. De repente ela pega o surto, cresce e ainda desvia para o lado direito. Então a gente vai sempre buscar informações que amparam a gente ali no 3D, né, para ver exatamente qual é o problema que a gente tem. No caso, o paciente tem aqui quase 4 milímetros do lado esquerdo maior do que o direito. Isso é uma informação importantíssima. Tem um ANB escapando aí já com -4, um crescimento bem complicado. E a gente vê que é característico do plano oclusal do classe 3, né?
essa inclinação mais para baixo, né? Mais para baixo na região posterior, é bem característico. E esses pacientes classe 3, aqui no caso com assimetria, são para mim os piores casos, porque a gente vai complicando demais aonde está cruzando, né? E aí você Exato. fala, puxa, como que eu faço? Eu tenho ainda tempo de crescimento, né? O crescimento ele não é muito favorável, mas pode ajudar a gente um pouquinho, né? Para dar uma remodelação em côndilo, em fossa. Então vamos pegar firme para trabalhar isso aí. O paciente ele não chega com aquela queixa, né? Tem uma classe 3 dentária. O problema normalmente é sorriso. E quando a gente mexe com o plano oclusal, Serginho, a gente está mexendo com o sorriso do paciente. A gente está dando um sorriso diferenciado para ele a hora que a gente vai buscar isso aí. Então, para começar a mexer em plano oclusal, eu gosto, primeiro, nós temos que resolver esse plano transversal. Então, eu estou trazendo aqui o MARP de novo, né? Levantando esse tema tão importante que eu acho que é usar os mini implantes onde a gente precisa usar, porque a expansão que a gente tem com o MARP, por estar ancorado em mini implante, me dá a possibilidade de não inclinar a dente, porque eu não posso inclinar muito o dente, eu tenho que ganhar Exatamente. o transversal sem ter essa inclinação. Então o MARP me dá uma possibilidade muito boa de corrigir o transversal para depois corrigir o plano oclusal. Então, quando a gente entra no conceito da ancoragem esquelética, sempre se fala assim, com muita razão, nós tratamos tudo junto, né? O vertical, o transversal e o anteroposterior. Mas algumas vezes a gente tem que fazer segmentado, fazer separado. E aqui, olha que possibilidade bacana que a gente tem de ajustar o plano oclusal dessa paciente. Posso colocar mini implante aqui embaixo, para travar o inferior, se for o caso. Aqui eu não precisei. Eu entro com os meus elásticos. Pode ser um elástico aqui na região mais anterior, depois um pouquinho, só não pode ser lá para trás. Um elástico um pouco mais anteriorizado para mudar o plano oclusal, a direção do plano oclusal e conseguir chegar numa situação de descruzar essa mordida na região posterior. Então a gente fala assim, agora eu posso começar a brincar de buccal shelf, né? Agora eu posso começar a brincar de corrigir a classe 3 dentária. E essa classe 3 dentária nada melhor do que o nosso extra-alveolar aqui atrás, que a gente vai puxando, vai colocando esses molares numa relação de classe 1. A gente vê que o lado direito da paciente tem uma discrepância de Bolton por causa dos strippings que foram feitos. Isso aí vai me dar um baita de um trabalho ali para fechar. Mas agora a gente já está trabalhando com uma mecânica antero-posterior. Então nós resolvemos o transversal, agora nós estamos resolvendo o antero-posterior. E aonde que entra o buccal shelf? Entra justamente nessa questão de poder corrigir linha média muito rapidamente, né? Quer dizer, ele está ancorando lá o molar do lado esquerdo e a nossa cadeia elástica já vem trazendo todos os dentes no sentido de centralizar essa linha média e aí me dando espaço para poder, numa próxima etapa, fechar esse diastema com, né, um corrente e poder ir organizando melhor essa oclusão. Então a gente vê parcialmente a mudança desse plano oclusal e o tanto que isso aí vai refletindo na estética do sorriso dos nossos pacientes. Eu penso assim, né, Serginho? Voltando aqui para... Às vezes a gente pensa no MARP, né, de uma forma também para o paciente adulto. Exato. Né, mas ele é muito importante no paciente em crescimento. E eu não te interrompi ali porque estava bacana a tua explicação, mas assim, veio a calhar que justamente essa semana eu subi para o Spotify o episódio do OrtoCast, que é o podcast que eu tenho de ortodontia, né? Em que eu gravei um episódio só falando MARP em crianças e adolescentes, né? E explicando que o MARP não é, ele foi desenvolvido para suprir ali uma janela de idade em que o paciente acabava indo para a cirurgia, ou seja, um adulto jovem. Mas os benefícios já descobertos do MARP, eles vão além disso, né? Eles superam essa questão de só para fazer em adulto jovem. Não, nós podemos ter uma disjunção em uma adolescente, em uma criança, num período ali já no início da dentadura mista, ou no final da dentadura mista, ou no início da dentadura permanente. Exato. Uma qualidade de expansão muito melhor. Né? Então a gente fala assim, você faria isso na sua filha,
Eu falei, poxa, mas se eu vou melhorar a questão periodontal, se eu vou preservar mais a questão periodontal, transversalmente falando, se eu vou inclinar menos dente, diminuindo ali a quantidade de recessão gengival, provavelmente, mas principalmente a questão de perda óssea horizontal, que sempre vai ter, mesmo com sucesso, né, quando você faz RAS e Hirax, por exemplo, mesmo em caso de sucesso, você vai ter perda ali horizontal. Então você tem muito mais benefício. E a questão de inserção de mini implante não é uma coisa tão invasiva a ponto de impedir que eu venha fazer numa criança, por exemplo. Então eu sou muito dessa linha mesmo. Eu acho que o benefício é muito maior do que a questão de instalação de 4 mini implantes. É muito pouco invasivo para o resultado que ele oferece, né? Exato. Totalmente de acordo. E a questão da expansão posterior ali, no seu caso, principalmente, você queria uma expansão muito maior posterior do que anterior, e a gente sabe que se fosse colocado um RAS ou Hirax, a expansão seria muito maior na região anterior, né? Exatamente. E a inclinação, ela cria uma descoordenação, né? Que é um outro ponto que eu sempre pego muito forte. Coordenar arco. Eu acho isso um dos principais pontos da ortodontia, né? Depois que você tem os arcos coordenados, você tem que mantê-los coordenados. E essas mecânicas que a gente faz de distalização, de intrusão, o que elas provocam? Sempre descoordenação. Então, recoordena e segue com a mecânica, né? Exatamente isso. Um segundo ponto que eu ia colocar aqui é também uma discussão de umas possibilidades. Deixa eu só falar com o pessoal aqui. Pessoal, vocês devem ter percebido que quando o Eduardo começa a passar as imagens, eu estou tirando os comentários só para não tampar os slides e as fotos dele, tá? Mas vocês podem fazer perguntas quando eu abrir os comentários ou aqui no box mesmo de perguntas, tá? Então vocês podem fazer as perguntas aí que a gente vai responder sim, tá bom? Então assim, eu até fixei para quem entrou depois aqui, olha, o nosso tema, onde nós vamos falar aí sobre 4 aplicações não convencionais para os mini implantes extraalveolares. Então uma abordagem diferenciada que o professor Eduardo Macluf está trazendo aqui para nós. Ele já vai mostrar aqui um segundo caso. Eu vou desativar aqui novamente os comentários. Tá bom, pessoal? Valeu. Aqui, Serginho, eu coloquei o seguinte, cara. Você vê como as coisas são, né, no diagnóstico. O paciente chega para a gente, às vezes, com uma situação que já veio de um tratamento, estava em tratamento, né, foi transferido de uma cidade, veio para Campinas. E aqui estava sendo feito uma tentativa de fechar os espaços, né? A proposta era fechar o espaço, porque ali tem a genesia de 2 premolares. Mas quando a gente vai buscar lá no diagnóstico, a gente vê que a linha média está certa e a inferior já estava sendo desviada. Esse desvio da linha média inferior é dentário, diferente da outra paciente que era esquelético. Aqui é 100% dentário. Então, na verdade, esse espaço para ser fechado, para mim, é uma mecânica que não entra muito na minha cabeça. A gente tem um osso muito fino, não tem como movimentar esse molar por esse osso tão fino, e toda a mecânica está trazendo os premolares para trás, está cheio de diastema. Para falar a verdade, esse espaço está praticamente o espaço do premolar inteiro. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar o premolar para a posição. Abrir o espaço para os premolares para colocar implante. Então eu tenho que rodar essa linha média inferior, ou seja, distalizar o inferior esquerdo e abrir o espaço para os premolares. Então é uma mecânica tranquila. O que a gente pensa, Serginho, nessa hora? Eu tenho que desviar para lá, a primeira coisa que vem na minha cabeça, o buccal shelf, né? Fala, puxa, ele vai resolver minha vida assim de uma forma tremenda, né? E aí, ainda mais que o overjet está travadinho ali, né? Está travadinho, é só rotação, né? Eu não posso perder perímetro de arco. Coloquei o buccal shelf para fazer a distalização. O que aconteceu? Perdi o mini implante. Então, entra naquela história, né? Eu não sei, a sua taxa de perda de buccal shelf deve ser meio igual a minha, baixíssima, né? Baixíssima. Eu acho que dos mini implantes, de uma maneira geral, o que menos perde ali, eu acho que é o buccal shelf. É o que menos perde. Mas não é zero, o problema né? Não é zero. Esse que é o problema. Não é zero. Aquela porcentagem, quando é num paciente desse, é 100%, né? Aí acabou com a gente, né? Desarmou. Exatamente. E aí você fala assim, eu tenho 2 possibilidades, né? Ou esperar uns 2 meses
e colocar ele em alguma outra posição, pelo menos uns 2 milímetros distante da primeira perfuração, ou mudar a estratégia, né? E aqui eu fui Exato. para uma mudança de estratégia. Conversei com o paciente, falei, você não colaboraria comigo aí bastante com o uso de elástico? Ele falou, pode deixar, doutor, que eu vou usar bastante aqui. Então tá bom. Resolveu minha vida, ó, bastante uso de elástico, eu posso mesializar um pouco o superior, então com o uso de elástico a gente chegou em classe 1. Mas isso não tira a necessidade da ancoragem esquelética. Ainda temos a necessidade da ancoragem esquelética. Eu abri mão da extra-alveolar, mas eu vou precisar usar, porque, como você falou, nós estamos fazendo um giro, mantendo o perímetro de arco. E para isso ser rápido e ser eficiente, é muito mais fácil a gente usar uma ancoragem do que fazer dente a dente, enfim. E conseguir um espaço para colocar um interradicular. E muitas vezes o interradicular ele resolve bem a nossa situação. Então ali o que eu estou fazendo? Eu já tinha melhorado 80% da classe 3 desse lado, só com elástico. Faltava um pouquinho. Esse um pouquinho, com o interradicular, é possível. O que nós estamos fazendo aqui? Colocando um cursor. Deixa eu até tirar aqui ó, do modo de apresentação, ver se fica melhor. Agora ficou né? top. Tem um cursor aqui, tocando no molar, e que por alguns meses, acho que uns 2 meses, eu usei um elástico aqui. E terminei de chegar ao molar em classe 1. Ao mesmo tempo, a hora que travou aqui em classe 1, a gente usa uma ligadura metálica, trava o cursor e solta o elástico. Olha, esse elástico está vindo do gancho do canino, é um elástico só, passando por trás do cursor e caminhando até o incisivo central do lado esquerdo. Então ele está trazendo... É um E-Link da É um E-Link, da TP. Olha, ele está fazendo todo esse movimento. Então o que ele está, na verdade? Isso aqui é um ponto de ancoragem, eu estou trazendo o canino para distal e eu estou corrigindo a linha média. Do outro lado, o que tem? A mola. Então, com isso, a gente faz todo o movimento de correção da linha média de uma única vez, rápido. Né? E sem perder o perímetro, né? Sem perder o perímetro, porque de um lado você está empurrando, do outro lado você está puxando. Muitas vezes eu não tenho nem necessidade de fazer ômica ou colocar stop lá no molar. Faço em uma única etapa, sem abrir diastema, que é aquela coisa que incomoda também o paciente, né? A gente faz um movimento único. Então eu gosto muito dessa mecânica, eu uso bastante para correção da linha média, e aqui vai mais uma versatilidade de um interradicular, né? Brincando um pouco com os elásticos intermaxilares, que são importantes, né? Não podemos menosprezar, e agora eu preciso seguir com o meu tratamento. O que acontece? Quando eu acerto a linha média, perdão, esqueci de passar aqui, ó. Quando eu acerto a linha média inferior, o que eu preciso fazer agora? Cuidar lá do espaço do outro lado. Como que ficou o espaço? Ficou muito grande. Então, a gente sabe que um pré-molar deveria ter o quê? 7, 8 milímetros de espaço para receber um implante, né? Então, agora eu preciso ajustar esse espaço. De que maneira? Solto a mola, coloca um stop bem aqui, ó, nessa região, né? E mantendo para que esse pré-molar não volte. 2 mini implantes no alvéolo, né? Vamos chamar aí de interradicular, na região da crista da área edêntula, e trabalhando a mesialização, bem tranquilo, até chegar na posição que eu quero, e para isso a gente vai usando um elástico para intercuspidar. Aí, Serginho, você fez um comentário comigo, né, a respeito dos cursores. Você que gosta de biomecânica, o que é melhor? Isso ou isso? Para esse caso, né? Aí, a gente vai pensar... Mantendo o elástico ali, aí não dá, né, para usar o elástico aí com o cursor, né? Até daria, se abrir mão né? do elástico intermaxilar.
o que o cursor vai produzir, né? Vamos pensar assim em termos de biomecânica. Ele vai me dar um momento com extrusão na região anterior. É. E o que eu estava querendo fazer aqui? Ó? Justamente trazer o molar para mesial e abaixar aqui. Né? Então, na verdade, eu não fiz o cursor aí só de preguiça, mas o certo seria botar um cursorzinho. Faria um efeito bom ali, né? Faria um efeito ótimo, né? Quer dizer, o efeito colateral, porque aqui você vai levando o molar para frente, queira ou não queira, eu estou num braided, né? É um pouquinho que você leva ele inclina um pouquinho. Essa inclinação ela não é favorável para o assentamento do canino. Então eu gosto muito de brincar com isso, sabe? Eu sei que você também tem essa visão, né? Da biomecânica. Eu gosto muito de cursor. Eu sou suspeito para falar que eu adoro cursor. Né? Usar o cursor da forma certa, na hora certa, porque é muito fácil você ir lá e colocar um elastiquinho do mini implante até o gancho do molar. Será que eu preciso de cursor? Aí eu falo, nessa situação, ia ser melhor o cursor. Em outra situação, é melhor você colocar do mini implante para o gancho do molar. Então, a biomecânica, ela é muito, muito específica. Se você tiver a opção de escolher, você vai escolher o sistema que for mais adequado e mais eficiente. Sim, com certeza. E aí, eu vou até aproveitar aqui, olha, deixa eu mostrar, esse foi um trabalho que eu estava lendo da Korean, que eu uso na minha aula de slide jig, né, de cursor. E aí foi bem legal, porque baseado no estudo de elemento finito que eles fizeram, quando a gente faz essa puxada, né, no caso ali sul era para mesializar, mas também era uma puxada curta, que tem ali um ângulo de 45 graus, né? Sim. Então essa puxada aqui, eu tô com o passador aqui na mão, mas agora que eu vi que eu não conectei ele no computador, mas essa puxada aqui de 45 graus, né? Esse estudo, muito bacana, deixa eu ver se eu tenho aqui o artigo, exatamente esse aqui, ó, Sung colaboradores em 2015. Ele não só ele vai produzir um efeito colateral no pré-molar de intrusão, como a deflexão que ele vai promover no arco, ele vai angular o molar. Então, olha só o que ele vai fazer. Exatamente. Basicamente isso aqui, ó. Então, então, nesse caso, que é um outro caso, claro, não é o seu caso que está mesializando, mas nesse caso que é um caso de distalização, você fazer uma puxada direta aqui no pré-molar ao invés de usar um cursor, você, além de curvar o arco, ao invés de distalizar, você vai girar o molar aqui, você vai angular, mesioangular as coroas dos molares e vai totalmente contrário do que seria ali a distalização, né? Você vai até prejudicar, vai contra o movimento de distalização, né? Exatamente, então, assim, a inclinação... Eu sou muito fã dos cursores por conta disso. Exatamente. Às vezes um movimento colateral anula ou interfere na resultante que você está querendo. E ali, né, você falou bem falado, o efeito colateral ele é benéfico, né? Então, assim, eu falo que, no caso, até mostro aqui, deixa eu mostrar aqui a questão do efeito colateral, né, que você falou, eu boto esse slide de brincadeira aqui, o efeito colateral, mas não é o filme do Schwarzenegger. Sai o efeito colateral do arco mesmo. Mas então é isso, só complementando a tua ideia, realmente o cursor ele beneficia demais nessas condições onde ficaria muito angulado a força, né? Agora, se a cabeça do mini implante está lá embaixo, o elástico ficar bem horizontalizado, não tem problema nenhum. Né? Mas quando você tem uma força mais angulada ali, isso aí atrapalha. Exatamente. Legal. Podemos seguir? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, ó. O pessoal está te elogiando, falando muito top, hein, Eduardo? Jesus Cristo. Obrigado, hein? Qual o nome do elástico utilizado na mecânica anterior para correção da linha média? Eu acho que foi o E-Link da TP, né? Exato. A Martim está perguntando aqui. O bom desse elástico é que ele tem, só comentando, você tem vários tamanhos, né? Então aquele que eu mostrei agora há pouco também né? Aqui, esse aqui. Então, e aquele outro gigantesco. Então você tem uma numeração, exatamente, que te permite selecionar exatamente o que você precisa. Beleza, aproveitar a pausa aqui para mandar um abraço para a galera. Meu amigo Gustavo Ciccone, que está na área aqui. Ó, o Rodrigo Romano falou que nossa live está pau a pau com o Gustavo Lima. Cara, eu vou falar para você, viu? Se eu começar a cantar aqui, aí vai bater com vontade no Gustavo Lima. Coitado do Gustavo Lima.
Mandar um abraço pro Laurindo também, Laurindo Furquim. Deu uma Bem, passada aí Laurindo. também. Um abração, Legal. Laurindo. Obrigado aí. Um abraço, pessoal. Vamos lá, vamos continuar. Que muito bacana. Ó, o bucal shelf de aço ou de titânio e de quantos milímetros? Vou deixar você responder primeiro aí. Bucal Valeu. shelf, importante, 2 milímetros de diâmetro, isso é importante. Aço ou titânio não tem um reflexo na resistência dele, desde que ele seja adequado. Você não pode pegar um parafuso de titânio, que é feito para você colocar naquele ossinho aqui da maxila e querer colocar ele no bucal shelf, que é um osso cortical duro, com a cortical ali de pelo menos 5 milímetros. O risco de fratura é grande, o risco de você não conseguir perfurar é grande. Então ele tem que ser apropriado para instalar no bucal shelf, tá? Na cortical da mandíbula. Se é aço ou titânio... Independente se for aço ou titânio. Exatamente. De acordo? Perfeito, já falou tudo, né? Eu ia falar, mas é a mesma coisa, eu não vou repetir, isso aí. Falou Exatamente. tudo. Mandar um beijo que meu pai tá assistindo a gente aqui. Fala, Opa. pai, beleza? Um beijo. Você ainda vai virar ortodontista, hein, pai? De tanta live minha que assiste. Ó, o Cadu tá pedindo para mandar um salve lá pro nosso grupo do Ortodontia Fechado. Fala, galera do Orto Fechado, um abraço aí, um salve. Amanhã tem um congresso top, muito legal, beneficente, né? Um abraço pro Emerson aqui também, o Frank lá de Juiz de Fora que tá assistindo a gente. Ó, a Gineuda Prado aqui, um abraço, Gineuda, do time Sniper aí, do nosso curso, o Sniper. Um abraço pra galera do time Sniper aí que tá na área. Tô vendo bastante gente também aí do Orto Eficiente, lá do nosso canal, do Cerel também, tem muita gente aqui do Cerel. Bacana, que bom, meus amigos, a galera toda presente. Do Chile, da Argentina também, show. Ó, um amigo do Peru aqui, olha, um abraço. Aqui, ó, Francis. Fala, Francis, saludos. Então vamos lá. Vamos. Simbora. Eu tô na água aqui ainda, cara. Até me arrependi. Mandei uma mensagem pra Gabriela aqui pra ver se ela desce com a cerveja pra mim aqui. Eu comecei às 6, né? Não, brincadeira. Caramba. 6 da manhã? Então vamos lá. Bora. Mais uma brincadeirinha aqui. Às vezes a gente pode criar alguma coisa, pode inventar, né? Pode... Não é inventar, é customizar, desculpa a palavra. Customizar uma situação que você precisa para um determinado paciente. Essa garota, ela não queria montar o aparelho. Eu até pensei em trabalhar com alinhador, mas esse caso aqui já é um pouco mais antigo. Fiquei com um pouco de receio, tamanho da classe 2. Na época eu não estava trabalhando muito. Então eu preferi achar uma solução para ela. E eu combinei da gente não montar o aparelho superior e corrigir a classe 2 sem os brackets. E para depois montar o aparelho e rapidinho finalizar o caso. E aí ela topou e eu achei que foi uma opção legal. Para isso, a gente desenvolveu, customizamos, né, esse aparelho de distalização com 2 mini implantes no palato. Esses 2 mini implantes, eles estão paramedianos, né, Serginho? Porque normalmente a gente coloca eles alinhados, né? Alinhados na RAF. Mas ela tinha seus 15 para 16 anos. Ah, já não é tão legal. Né? Você pode se deparar aí com uma sutura ainda não muito calcificada. Ela estava com 15 anos. Não vou arriscar não, coloquei paramediano, que ali a gente sabe que tem um ossinho legal. E é um cursor, na verdade, né? Um cursor para ir distalizando o molar. A distalização não era grande, e aqui eu vou tirar também para poder aumentar, tirar do modo de apresentação. Olha, aqui a gente vê melhor, né? Aqui é um guia que está fixado naqueles 2 mini implantes. Aqui a gente tem o gancho que vai lá no molar, está soldado no molar. E desse gancho que está fixado nos mini implantes, a gente solta um elástico, puxando esse gancho do molar para trás. Então ele vai levar o molar para trás. Lógico que tem um pouquinho de giro, né? Isso é um pouquinho chato da gente controlar o giro do molar, mas é efetivo. Né? Para pequenas distalizações ele é efetivo. Sim, então,
seguindo, primeiro nós distalizamos, para depois, num segundo momento, a hora que já atingiu a classe 1, saímos daqui, atingimos a classe 1, sem o aparelho superior, que é o que a paciente queria, agora fica fácil, né? Agora a gente monta o aparelho rapidinho, vai distalizando, levando os dentes para a posição e finalizando o caso. Quer dizer, diminui o tempo de aparelho fixo para o paciente. Então é uma saída, né, que eu sempre digo, a gente tem que adequar a queixa do paciente às necessidades do paciente. Então, ou vai com alinhador, ou vai com lingual, ou de repente fazer um meio termo. Então a gente tem muita possibilidade de usar mini-implantes palatinos, principalmente na RAF ou paramedianos, e desenvolver mecânicas por lingual de uma forma eficiente. Então aqui fica também uma dica para você, tendo uma situação como essa, né, uma distalização unilateral, ou algum outro tipo de movimento, um tracionamento de canino, você pode lançar mão de um recurso como esse que vai funcionar muito bem. O que você acha, Serginho? Pô, sensacional. Eu acho muito legal. Inclusive, eu tenho percebido que é uma tendência a questão dos mini implantes no palato para o uso de aparelhos estéticos, né? Que realmente o paciente não quer colocar um aparelho ali. Então, até mesmo com alinhadores, eu tenho visto bastante. O Benedict Wilmes mostra muito isso, muito bem, o sistema de distalização dele, apoiado em mini implantes na região de palato ali, enquanto usa os alinhadores, né? Muito bacana, muito bacana. Aliás, o Wilmes, a primeira vez que eu vi ele foi em 2014, no Congresso Mundial de Mini Implante, e eu fiquei assim, falei, nossa senhora, né? Que bacana o trabalho dele, né? E graças a Deus, pouco tempo depois, a gente já estava fazendo muita coisa nesse sentido, né? Pois com os recursos que vieram, a solda laser, os aparelhos customizados. Eu acho que a gente não ficou muito atrás nisso aí, não. Rapidinho, não. A gente já começou a PECLAB a fabricar os disjuntores, né? Os expansores de marca. Então, isso facilitou para a gente bastante. Muito legal mesmo. Pô, o Brasil tem uma pegada legal, né? Uma pegada legal. Rápido. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ó, tem galera da Argentina e do Uruguai. Um abraço para Argentina e Uruguai. Tem uma pergunta aqui, ó, poderia pensar em mini implante em tuber ou não, devido à idade e presença de terceiro molar? Exatamente, esse é o problema, né? Para você pensar no mini implante no tuber, você precisa pelo menos uns 6 meses pós-extração do terceiro molar. E mesmo assim tem que ser um tuber mais generoso, né? Bicorticalizar eu gosto. Se quiser falar, eu ia seguir mais ou menos. Não, essa questão da bicorticalização lá no seio maxilar eu gosto também, quando possível, assim, eu gosto de usar a área de tuber, mas ela realmente requer um planejamento ali bem adequado, porque a densidade óssea é muito baixa e a cortical fina, né? Então... Eu gosto muitas vezes também, Serginho, de correr pela cortical vestibular do tuber, não enfiar no meio do tuber. Porque ali no meio é um vaziozão, né, de osso medular muito poroso. Então, às vezes eu corro pela cortical ali, também me ajuda bastante a estabilizar o mini implante no tuber. É legal isso daí, de correr pela vestibular ali, eu nunca tinha feito. Vou experimentar isso aí. Eu tenho uma... Eu geralmente uso a cortical lá do seio maxilar, então eu pego um mini implante mais longo e bicorticalizo lá em cima, ajuda a travar também. E por incrível que pareça, cara, mini implante no tuber eu tô invicto ainda, eu não perdi nenhum. Legal. E é uma área protegida, né? É muito bom também. E você segue a tomografia para balizar o comprimento do mini implante? Isso aí. Porque não tem como, né? Se você quer bicortical, você tem que saber exatamente qual é o comprimento que você vai utilizar, né? Faço a tomografia. Porque geralmente o tuber, eu uso o tuber como uma área de um recurso alternativo para quando não tem ali um bom osso em crista infrazigomática, né? Então eu gosto de distalizar
utilizando um mini implante em Cristo infrazigomático. Quando não dá, aí a gente começa a buscar as alternativas. Então a gente tem palato, aí tem o interradicular e distaliza primeiro o molar, muda o mini implante de posição e distaliza o resto, que eu não gosto muito. Essa é até a minha última opção. E antes disso tem o tuber ali, que eu também tenho colocado alguns mini implantes ali, principalmente paciente vertical, que eu tenho dificuldade de inserção em Cristo infrazigomático, eu tenho lançado mão ali da área de tuber. Exato. E mesmo a literatura falando, né, pouca densidade, eu não perdi nenhum. Também então, não assim, tem problema, e a literatura ela mostra um índice de perda muito baixo. É coisa assim tava como 20 e poucos por cento, aí é alto. Só que o mesmo trabalho que mostrou esses 23,5%, ele fez uma divisão entre operadores experientes e inexperientes. E aí ele viu que os inexperientes perdiam mais de 40% e os experientes menos de 5%, ou seja, é realmente uma área de baixíssima perda ali para quando você já tem uma experiência de instalação. Exatamente. Né? Não dá para contar pela média. Porque ele mostrou, ele falou, às vezes você vai ver isso, mas tem diferença entre a experiência do operador. E foi a única variável que deu significância, né, que deu estatisticamente significante, foi a questão da experiência, né, do operador. Essa curva de aprendizado. Não tem jeito. Eu falo para o pessoal, não se frustrem, no início você vai perder bastante mini implante. Sim. Só que para você chegar a perder pouco, você tem que continuar, não pode parar de fazer. Né? Exato. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui, quantos milímetros usa em Cristo infrazigomática? Oi, Mirta, tudo bem? A Mirta está perguntando aqui. Vou deixar para você responder essa aí primeiro, depois eu complemento. Não, pode responder, beleza? Serginho. Pode, então, manda bala aí. Eu costumo dividir, Mirta, a área de Cristo infrazigomática em duas. Tá? Então eu tenho como a Cristo infrazigomática propriamente dita, o que eu chamo de área 1. E o processo zigomático da maxila como uma área 2. Tá? Então na área 1 eu uso o convencional, que é de 12 milímetros por 2 de diâmetro. Né? Então o 12 por 2 convencional, às vezes eu uso até o de 14 milímetros, tá? 10 de rosca, 4 transmucoso e 2 de diâmetro. Na área lá em cima, no processo zigomático da maxila, eu já usei durante muito tempo de 13 milímetros da SIM, de 14 milímetros da PECLab, mas eu gosto muito de utilizar os mais longos ainda. Então, quando a Datistil chegou com a proposta de um mini implante de 17 milímetros, onde muitos se assustam, falam, nossa, um mini implante tão longo, eu gosto muito desse mini implante para essa área lá em cima, de processo zigomático da maxila. Então lá em cima eu uso 17 milímetros, que é um mini implante de 17 por 2.4, e também usei já agora o da Morelli novo, de 16 e 18 milímetros, que apesar de, nossa, parecer extremamente longo, erraram o tamanho e tudo mais, eu tenho tido bons resultados usando ele lá em cima. Eu só acho que ele ficou fino para o comprimento que ele saiu. Ele saiu com um comprimento bem longo e o diâmetro não acompanhou. Então, assim, eu não arrisco colocar esse mini implante em buccal shelf, mas lá em cima eu uso. Tá? O Frank perguntou se tuber faz com motor. Eu não faço motor em nenhum, mas eu uso contra-ângulo manual para instalar lá em cima no tuber. Você usa também? Ou você consegue com a chave reta, Eduardo? Não, impossível. Tem que ser contra-ângulo. Motor também não uso para nada, nenhuma situação. As poucas que eu usei tive insucesso. Acho que o motor acaba... na verdade, se pensar o motor, precisaria ir de irrigação, né? Se você quiser ter algum... E você não está fazendo uma incisão, você está mantendo a mucosa fechada, né? Com uma perfuração. Então, eu não gosto muito dessa injúria, né? E eles vão bem. Hoje os mini implantes não precisam mais, né? De perfuração inicial. E o tuber, a única coisa que a gente tem que lembrar é que tem um fator contraindicativo aí se o paciente não tiver uma abertura de boca igual um jacaré, né? Porque depois você coloca o mini implante lá e não consegue ativar. Então, essa é a grande dificuldade do tuber, mas ele é excelente. Ativar a mecânica é chatinho mesmo. Pô, um abraço aqui pro Júlio Gurgel, que tá assistindo a gente aí. Grande Júlio, meu amigo Júlio. Um abraço, Júlio. Júlio vai participar com a gente aí no evento do Cerel. Muito legal, Júlio. Obrigado aí por ter aceitado o convite. Logo, logo, daqui uns 3 semanas. Legal, muito bom. Qual conduta em caso de fratura?
A gente não vê fratura de mini implantes, né, nessa região. Em nenhuma região, na verdade, a gente, seguindo a técnica correta, a gente tem risco baixíssimo. Selecionando bem o mini implante, usando a técnica correta. É, A única fratura que eu tive graças foi a da Deus. pontinha do mini implante por não fazer a lança antes, né? Então, no início dos mini implantes extraalveolares, as empresas trazendo essa informação de fora, né, que lá os kits de aço, os mini implantes de aço, eles não utilizam a lança para uma descorticalização inicial. Uhum. Então, eu fui fazer isso com as primeiras marcas que começaram, as primeiras empresas que começaram a fabricar aqui no Brasil. E aí eu fraturei a pontinha, mas aí o que acontece? Essa pontinha aí, ela pode ficar sepultada lá no paciente, que não vai ter problema nenhum, às vezes até mesmo o organismo expulsa depois. O único problema é que inativa o mini implante, então esse mini implante já era. E aquela área onde ficou aquela pontinha ali, você não consegue depois ir por cima dela, entendeu? Então, Uhum. acho que alguns ficaram desses que eu fraturei, assim, acho que eu fraturei 3, assim. Então, 2 ficaram, um saiu durante a instalação mesmo, eu consegui ele pescar ele e tudo. Mas nenhum problema, já fazem bastante tempo e eles É. estão vivos até hoje, viu? Eu também sempre. Isso é bom saber. Eu sempre tive muita sorte também, nunca tive problemas de fratura, mas atribuo também um pouco de sorte, porque no princípio eu usava muito aquele Morelli para buccal shelf, né? O primeiro de Aham, 10 por 1.5. 2 de 1.5, já usei Nossa também. Senhora! Eu não sei o que era Aquilo pior, lá, a hora que você estava rosqueando, a hora que você queria voltar um pouquinho para destravar, o bichinho dá aquela no- envergada assim, ó. Nossa Senhora! Passar suado. E agora, se você fraturar ele perto de uma raiz, é muito complicado, né? É muito complicado. Fraturar, por exemplo, no IZC, perto de raiz, é muito difícil para tirar, vai te atrapalhar toda a mecânica. Então, o negócio é não fraturar. Selecionando Era bem o isso mini aí. implante, não tem fratura. E É, fazendo a técnica correta, você não vai ter fratura. correto. Né? Exatamente. A O técnica. Chris Cheng, quando eu fui lá a Taiwan, ele me deu uma dica de quando fraturar uma parte do mini implante significativa dentro do osso, ele promove mais injúria. Então ele vai com uma lança ou com outro mini implante e começa a fazer injúria em volta ali daquela área para gerar um processo inflamatório um pouco maior e aí o próprio organismo do paciente expulsa ali. Né? Mas Excelente. assim, Uhum. eu espero nunca precisar fazer isso. E tem que ter espaço. Pois é. É isso aí. Aí, Beleza, ó, vamos mais lá então. um. Vamos. Já nos finalmente aqui, ó. É, A gente tem também, acho que dá para deixa eu tirar tirar o os comentário. Vou tirar o comentários? comentário aqui, ó. Pronto. Isso. Opa, aqui. O... Escapou aqui o negócio. Aí. Uma possibilidade aqui do buccal shelf, né? Eu coloquei lá no nosso canal, lá no Instagram, no Telegram, essa foto aí outro dia. Veja bem, é uma transferência de força, fica muito fácil com esses parafusos também. Eles têm furo, tem um orifício, você pode fixar com uma flow, pode selecionar, por exemplo, um orifício retangular, aonde entra um fio retangular, e esse fio não gira, né? Porque o fio redondo é um pouquinho mais complicado. E você transfere o braço de força para onde você quer. Então, um caso como esse, que eu quero fazer uma intrusão, o paciente perdeu o dente em cima, houve extrusão dos molares. Eu quero intruir para devolver o espaço protético superior. Ok, né? A gente transfere a força para ficar o mais próximo possível do centro de resistência. Nunca vai ficar no centro de resistência, né? A força para o vestibular, mas é muito melhor do que você amarrar diretamente do buccal shelf até o molar. Sim. Nesse caso, se eu tivesse amarrado dali para o fio, eu só ia ter praticamente inclinação para vestibular, né? Não ia ter Só intrusão, vestibularização. só É. vestibularização. Então a gente transfere a força para o ponto adequado de aplicação e a gente resolve. Então essa é mais uma dica. E a Muito legal. última aqui, eu acho que essa é a última. Também usando, eu gosto muito de usar o MARP e trabalhar o MARP O com molar fica ancorado, tracionamento, né? né? O molar fica ancorado. Você faz outra Legal. coisa, faz tracionamento de canino, faz mecânicas de mesialização de molar, de retração, de giro de linha média, e aí por aí vai, né? Mas só deixando aqui, né, um gostinho aí para
para o pessoal falar assim, poxa, dá para fazer muita coisa, sabe? Se você tem que fazer um tracionamento de canino, precisa usar um MARP, já faz as duas coisas juntas, entendeu? Você botou o MARP, trabalhou o transversal, abriu espaço, está usando ele, uma super ancoragem esquelética para movimentar o seu canino, né? Então a gente tem uma série de possibilidades e é cada vez, como você falou, será que corre o risco de cair na mesmice, né? Serginho, você comentou comigo hoje à tarde. Mas, cara, nossa, cada dia que a gente vai, né, dentro do consultório, você vai vendo possibilidades e mais possibilidades de fazer mecânicas cada vez mais bacanas, né, mais diferentes, adequadas para aquela situação que você está precisando. Então, para mim, a ancoragem esquelética até, no fundo, é uma diversão. É uma grande diversão. É muito bacana. Testa a nossa criatividade o tempo todo, né? O ortodontista hoje, ele, na verdade, desde sempre, né? Ele tem que ter duas características, não pode faltar. Conhecimento de física e criatividade. Eu acho que a partir disso daí, o cara dominando a biomecânica, dominando a física e tendo criatividade, puxa vida, abre um leque, né, gigantesco de possibilidades ali para ele a partir dos mini implantes extraviolares. A ortodontia, ela por natureza, ela é muito imprevisível, né? Então a gente trabalha às vezes naquele campo, sem saber como que vai responder, depende da biologia. Então quanto mais previsível a gente consegue deixar a ortodontia, mais satisfação pessoal, mais tranquilidade a gente tem, mais segurança, né? Essa é a brincadeira, é o que eu tento passar também para os meus alunos, né? A gente fazer uma ortodontia com previsibilidade, aí fica gostoso trabalhar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Cara, vamos chegando aqui no finalmente, vamos ver aqui umas perguntas aqui para a gente responder. Não sei se você queria até mostrar alguma coisa. Paola, tudo bem? Obrigado, viu? Obrigado de participar. A questão do Buccal Shelf, né, que dá para criar muita coisa, né? Eu até fiz um post esses dias, deixa eu ver se eu encontro ele aqui para poder mostrar para o pessoal. As possibilidades do mini implante, ainda mais com a questão da inserção retangular, né, que você pode ali criar uma série de alça, de cantilever a partir do mini implante, trabalhando aí a biomecânica com ancoragem esquelética, sem ser aquele trivial de elástico, né, só elástico. Então, acho que isso aí é muito bacana e o extra-alveolar, ele te permite isso, e principalmente o Buccal Shelf, que aguenta, né, uma gama de força, né, uma magnitude de força elevada. Então, acho que isso é extremamente importante. Deixa eu só caçar aqui. Onde foi que eu deixei isso aqui? Mando meio... muitas... Achei aqui, ó. Deixa eu passar ele para cá, aqui para a tela. Vou espelhar ele aqui agora. Aqui, ó. Posso só responder uma pergunta aqui, Serginho? Qual fio usar na confecção do braço de força? Aço ou TMA? Depende, né? Normalmente, aquele primeiro que eu mostrei ali é aço, né? Esse aqui é aço, tá? Porque ele tem que ser rígido. Senão o TMA vai dar uma gama de deflexão ali que você não vai conseguir a ativação ideal. Então ele é rígido e quem está dando a força é o elástico que está ali, né? Então, se você tem um sistema rígido e um outro flexível, quem define o nível de força é o mais flexível. Já nesse caso, pode falar. Não, é que eu ia te falar, pode mostrar o outro caso aí, deixa eu tirar os comentários aqui para ficar legal. E aqui, como eu preciso dar torque na raiz, levando a raiz para dentro do osso, TMA. Bacana. Aqui no meu caso, nesse caso aqui, olha, esse primeiro é um cantilever de tracionamento, então ele tem TMA também, porque ele está ativando direto, eu não estou usando elástico, né? Aqui eu tenho o cursor no arco inferior, aí é de aço, né? E aqui sendo inserido também no furo retangular, olha, um arco de 3 peças, então aqui é TMA também, porque o arco ele faz a força de intrusão ele mesmo, né? Então essa alça aqui, olha, ela que está fazendo a força de intrusão dos incisivos. Está cortando frente, pouco aí, Serginho. Você tem que... Deixa eu diminuir aqui. Aí. Isso. Beleza? Para mim não estava cortando, mas beleza. Então, aí isso aqui, olha, essa última,
ela também é de TMA, porque ela mesma está fazendo a força, né? Então, quando é o elemento ativo, vale a pena o TMA. Agora, quando você quer um power arm mesmo, como você mostrou ali, um braço mais rígido, aí é Isso. legal. Aí é legal realmente fazer de aço. Muito legal essa questão da intrusão, porque você tira o vetor de vestibularização acentuado que tem quando a gente faz direto do buccal shelf, né? Então, só acho que às vezes Exatamente. vai fazer intrusão, até mesmo o IZC lá na maxila, eu procuro evitar para fazer intrusão, porque ele fica muito para vestibular, né? E vai acabar ali, às vezes, fazendo uma vestibularização maior do que movimento intrusivo propriamente dito, né? Exato. Então, muito legal. E Ó, pode falar, pode falar. Desculpa não, aí te cortar. dentro desse tema aqui que nós abordamos hoje, nossa, dava para falar 1 milhão Ah, de coisas, né? É muito bacana, sem cada dúvida. dia mais a gente vai aprimorando, vai usando esses recursos de uma forma super racional e super efetiva, e é isso aí mesmo. Legal, bacana demais. Eu combinei com o Eduardo, falei, ó, vamos entregar o máximo em 1 hora, até pela questão da hora e tudo, sexta-feira, né? Sim, Sextou, é, galera. Vou abrir minha exato. cerveja agora aqui, assim que eu desligar a live. É, Então, ó, o Júlio até fez uma consideração bacana aqui agora. Lógico que pode, meu amigo. Ele falou assim, É. posso? O aço ajuda na ancoragem, o TMA no movimento, fazer o movimento. Isso aí, beleza. Os fios de TMA que eu uso de vareta mesmo, eu uso Morelli, mas tem o arco de TMA, eu sei a Aditec tem o arco de TMA já pré-conformado, né? Mas para fazer segmentos assim, a gente compra vareta, eu compro o Morelli. Não sei você, o que você usa? De vareta também. Vareta também, né? Legal. Bom, é isso aí então, pessoal. Estamos chegando aí ao final, respondendo algumas perguntas. Queria agradecer a todo mundo que esteve presente. É muito bacana estar com convidado. A live é sempre legal, mas quando está com convidado é mais legal ainda, é especial. Foi um prazerzão ter você aqui, Eduardo. Eu acho que a gente tocou um pouco nos pontos bem cruciais ali da mecânica extraalveolar não convencional, né? Ou seja, não é aquela questão de Uhum. exercer para distalizar superior e buccal shelf para distalizar inferior. Então, eu acho que essas alternativas mecânicas vêm a agregar demais. Então, eu quero deixar um abraço para todo mundo que esteve presente. Eu vou deixar essa live salva aqui na minha linha do tempo. E antes do Eduardo tecer as considerações finais dele despedir, eu quero propor ao pessoal aí que curtiu a postar aí no Stories uma foto nossa da nossa live. Tá? Então, eu vou fazer Vou despedir da live aí. Eduardo, você dá um soco aí para cima, eu dou um soco aqui para baixo e a gente se cumprimenta à distância. Aqui, ó, do ladinho de cá, então. Fechou? Aí, vai lá, galera. Deu um print. Deixa eu fazer do lado de cá para sair na foto também, ó. Vai lá, vai lá. Faz do outro lado aí, do outro lado. Do lado que estava Sim? mesmo. Não, do outro lado mesmo. Só eu. Aí. Valeu, valeu, galera. Muito Valeu, obrigado aí pela obrigadão, presença de viu? vocês. Eduardo, palavra sua final. Temos aí 3 minutos para você tecer suas considerações. Um abraço a quem esteve presente aí. Até a próxima live. Mais uma vez, meu amigo, muito obrigado por você estar presente aí. Foi show de bola. Deixa eu tirar os comentários e a gente faz de novo. Tá, Melhor. Vamos lá. Agora para valer beleza. mesmo. Agora a gente já Então, treinou depois do ensaio. agora sim. Legal, show de bola. Manda ver, Eduardo, contigo aí. Serginho, em primeiro lugar, assim, a gente tem que agradecer o pessoal numa sexta-feira à noite estar aqui mesmo, ficar até o final. Eu fui acompanhando os numerozinhos aí, muito legal. Segundo, você ter feito convite aí, você é um cara que eu admiro muito o seu trabalho e eu estou devendo agora a volta, né? Eu te convidar para você mostrar um pouco, porque eu quero ver o seu trabalho cada vez mais. Eu gosto muito, eu acho que você tem muita coisa a acrescentar e eu acho que se a gente pegar esse tema, já dá para fazer uma outra live assim, com, né, várias Sem lives dúvida. desse Parte mesmo 2, tema, né? parte 2. Parte 2, Exato. exatamente. Podemos fazer daqui um mês. A gente brinca de novo, tá bom? Eu te convido, Vamos a lá. gente já deixa marcada a data. Então, parabéns pelo seu trabalho. Pô, eu que te E, agradeço e né, parabenizo o seu. a gente se conheceu na Abor, foi desse ano, é agosto, né? Ano Passado. passado, né? Foi do ano passado, né? Agosto, não foi? Lá no Rio. Isso aí. Show que a gente saiu lá e Foi, já está crescendo uma amizade aí muito bacana. é isso Legal. aí, meu Então, amigo. Muito bom obrigadão, ter a gente vai recebido você se aqui. falando. Valeu, galera.
Vou finalizando aqui então. Muito obrigado e ó, já está aceito o convite. Só você marcar a data e nós estamos juntos. Beleza? Tá bom. Valeu. Valeu, galera. Todos que estiveram aí sexta-feira à noite. Agora sim, sextou. Vamos embora.